a necessidade da vigilância daqueles que creem em Jesus para aquele dia, o dia de Cristo, o dia do seu retorno. Olha o que Cristo começa dizendo no versículo 35: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. É interessante que quando Jesus começa a falar essas palavras, alguns dos seus discípulos provavelmente lembraram-se do Êxodo. Lembram-se do Êxodo? Quando Moisés recebe a ordem de Deus para que o povo de Israel estivesse pronto para sair do Egito. Ele diz assim: cingir, lá no texto de Êxodo, cingir os vossos lombos e calçai a sandália, comei a Páscoa com sandálias nos pés, porque a saída de vocês será repentina, diz o texto de Êxodo. É muito semelhante a isso aqui, porque o que é o dia de Cristo senão a nossa saída deste Egito, desta vida de opressão e de pecado, para o reino de Cristo, para a eterna Canaã. Por isso a linguagem é muito semelhante. E os judeus que estavam ali ouvindo Jesus, os seus discípulos, podem ter feito esta associação imediata. E ela é justa. Mas a ideia aqui que Jesus quer passar aqui, como também quis passar através de Moisés para os israelitas, é de vigilância, de preparo. A ideia de cingir o corpo é porque naquele tempo as vestes que os homens vestiam, elas, se não fossem amarradas por um cinto, alguma corda que as amarrasse na cintura, eles não se movimentariam muito bem para o serviço que deveriam fazer. É interessante que Jesus fala do mordomo aqui, do senhor que deixa como mordomo todos os seus bens para serem administrados. E o mordomo é aquele que cuida das coisas da casa, que administra, que arranja a casa. Então ele precisava cingir a sua veste para que a roupa solta não lhe atrapalhasse os movimentos. A ideia é essa: vocês devem estar preparados enquanto vocês fazem o serviço, ou se prepararem fazendo o serviço, e manter as nossas candeias acesas. E aí veja o versículo 36 que ajuda a entender a ideia de candeias acesas. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltarem das festas de casamento, das festas de núpcias, para que quando ele vier e bater a porta, logo lhe a abram. A ideia é de que as festas das núpcias, as festas do casamento, começam no crepúsculo do dia, às 6 da tarde, às 6 da noite, e entram à noite, a primeira vigília de 4 horas, segundo os judeus, como nós veremos aqui mais para frente. E então à noite os servos têm que acender as suas candeias, as suas lamparinas, para que vejam o Senhor voltando. A ideia aqui é de atenção, porque de dia você não precisa tanto de atenção quanto ao que está acontecendo, porque há luz do dia, mas à noite a atenção é redobrada, precisa haver vigilância. Por isso ele diz: e deixem acesas as vossas candeias. Sejam vigilantes, essa é a ideia. Sejam vigilantes quanto ao retorno do Senhor. Como um mordomo, como um servo, fica atento na hora que o seu Senhor está chegando do casamento, para que quando ele bata a porta, não demore segundo para abrir. E aí continua, versículo 37, Jesus vai dizer algo sobre esses que estão preparados e vigilantes. Bem-aventurados, vamos ler juntos aí, 37? Vamos ler todos juntos? Bem-aventurados aqueles servos bem-aventurados, eles repetem lá também, Sandra, no versículo 38, a bem-aventurança também encontrada ali. Olha comigo aí, versículo 38, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles. Por que bem-aventurados, irmãos? São aqueles que vigiam, aguardando de maneira correta, na graça de Deus, a vinda do Senhor. Ou aqui no caso, na parábola que Jesus conta, o retorno daquele que veio das festas de casamento. Por que são bem-aventurados? Porque olha o que o texto diz: bem-aventurados serão felizes aqueles servos, aquele Senhor, quando voltar para a sua casa, no caso da parábola aqui, os encontre vigilantes, preparados para o seu retorno. Em verdade vos afirmo, aqui no texto grego, esse em verdade vos afirmo
eu solenemente vos afirmo, eu solenemente, Isabela, presbítero Francisco, eu lhes garanto solenemente, olha só o peso disso, irmãos. O próprio Deus encarnado está dizendo aos seus discípulos, eu lhes garanto solenemente, é um juramento que ele está dizendo, que serão bem-aventurados os que aguardam a minha vinda, os que esperam pelo meu retorno, os que se preparam para ele. Eu juro a vocês, eles serão mais felizes do que todos os homens. Olha que promessa. O Senhor Jesus disse, jurou. Eu afirmo solenemente que esses serão bem-aventurados. Sabe por que eles são bem-aventurados? Olha o que vai acontecer com eles. Olha aí o texto. Em verdade vos digo que ele, o Senhor, há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Meus irmãos, esse acréscimo aqui, essa figura subjacente parece estranha demais, ela é. Porque o Senhor cingir-se, o Senhor dá lugar aos seus servos à mesa e serviu aqueles, é o contrário que acontece. São servos que se cingem, são servos que dão lugar ao assento à mesa para o seu Senhor e passam a servi-lo. Mas aqui é o Senhor que faz isso, e é esse Senhor que o faz, porque nenhum Senhor o faz, senão o Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor que serve o servo? Vocês conhecem algum patrão? Algum senhor de alguma empresa que vive pelo seu servo? A atender as demandas, a dar segurança, a se importar de maneira integral, comprometida? Não. Mas esse Senhor da parábola, que é o Senhor, aponta para o Senhor Jesus Cristo, ele está falando dele mesmo. Ele é diferente de qualquer outro Senhor. Ele não só se cinge, se prepara para servir, mas também dá assento aos seus na mesa e, aproximando-se deles, passa a servi-los. Meus irmãos, esse Senhor, Jesus, que faz isso aqui e fará isso no dia da sua vinda, é o mesmo que quando esteve na terra, também serviu aos seus discípulos. Lembram-se do lava-pés? Não fora Jesus aquele que, cingindo-se, tomou da bacia e lavou os pés dos seus discípulos? Não foi o mesmo Senhor que disse, eu não vim para ser servido, vim para servir? E depois, posteriormente, diz ainda, eu sou entre vocês como quem serve, disse Jesus Cristo. E ele serviu aos seus discípulos de maneira inigualável. Ele serviu como a nós também, seus servos, com a própria vida. Então não há nada incoerente em ver essa figura daquele que, ao receber os seus discípulos na glória, no seu dia, há de compartilhar com eles daquilo que é seu e os servirá. E a glória de Cristo será compartilhada com o seu povo. E os seus méritos são os fundamentos para toda a riqueza dispensada àqueles que vigiaram prudentemente e aguardaram a sua vida, meu irmão. Jesus Cristo há de compartilhar plenamente o que é seu. Por isso ele está chamando aqueles que o aguardam como bem-aventurados, ou de bem-aventurados, porque compartilharão daquilo que é meu, de toda a minha glória, eternamente. Versículo de 38. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, aqui a ideia é proposital de imprecisão, né? Ou seja, nós não sabemos quando. Então Jesus diz, quer ele venha na segunda ou terceira vigília, bem-aventurados serão eles, se assim os achar preparados. É interessante que os judeus, eles dividiam as vigílias da noite em 3, enquanto os romanos dividiam as vigílias da noite em 4. Os romanos dividiam as horas da noite em 4 períodos, mas os judeus dividiam as horas da noite em 3 períodos. Os romanos em 4 períodos de cada um de 3 horas, e os judeus em 3 períodos cada um de 4 horas. Então aqui Lucas se vale da contagem da noite dos judeus, tanto que ele não cita uma 4ª vigília, ele cita segunda e terceira, até terceira. Mas por que ele não cita a primeira? É porque na primeira a festa de casamento está acontecendo, então o Senhor não voltará na primeira, porque pressupõe-se que ele está na festa. A partir da segunda e terceira ele pode chegar a qualquer momento. É interessante que a partir da ascensão de Cristo, a qualquer momento ele pode voltar.
Porque tudo o que ele tinha que fazer já fez, não foi na cruz que ele disse: está consumado? O que falta mais? Irmãos, o que falta mais para que o Cristo retorne? O que o detém? Neste mundo que já clama por juízo sobre ele. Ele pode voltar a qualquer instante. Mas nós não sabemos se na segunda ou na terceira vigília. Nós não sabemos a hora. Mas bem-aventurado é aquele servo, aquele Senhor, quando voltar, o achar firme. Mas vamos mais. Agora Jesus, ele vai se valer de outra parábola. Ele está ensinando essas coisas através de parábolas. A primeira parábola é dos servos vigilantes, como nós vimos, que aguardam o seu Senhor voltar das festas. Agora a segunda parábola é a parábola do ladrão invasor. Olha aí, versículo de número 39. Sabem, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A ideia aqui, meus irmãos, é a mesma, só que de um prisma diferente. Percebam comigo. Os servos que esperam o seu Senhor voltar das festas têm motivo de alegria, porque estavam preparados quando o seu Senhor retornou. Então eles esperam com alegria. Mas o pai não espera com alegria um ladrão que há de invadir sua casa. Deu para entender aí a diferença nas duas parábolas? Um é um contexto de regozijo, porque os servos estão esperando o Senhor. Mas o outro é um contexto de ameaça, porque o pai se prepara, se soubesse, se prepararia para o ladrão invasor. A ideia é de que a vinda de Cristo será motivo de alegria para aqueles que aguardam a Ele, que nele esperam, como também o mesmo retorno de Cristo é motivo de ameaça certa àqueles que não aguardam. Por isso a figura de ladrão aqui. O Senhor é uma ameaça para aqueles que não vivem preparados, assim como o ladrão é uma ameaça ao pai que não sabe a hora que ele vem. Essa é a ideia da parábola. Jesus conta as duas parábolas, e Lucas as relata aqui para mostrar que a vida do Senhor, a mesma vida, é para uns motivo de regozijo, alegria e bem-aventurança, e para outros uma ameaça. É interessante nós percebermos isso, porque nós vemos que toda vez que os homens, a sociedade, as mídias, o cinema, a novela, quando falam de apocalipse, é sempre algo terrível. Quando eles falam do apocalipse, é sempre algo terrível. Por quê? Porque eles não aguardam. E de certa forma eles estão agindo no entendimento deles de maneira justa. Porque para eles o apocalipse será terrível mesmo. Mas para os crentes não. E é isso que Jesus está ensinando aqui, a contar, comparar e colocar juntos. Leia as duas parábolas. Roberto. Veja aí. Jesus ele enfatiza essa verdade em outras passagens sobre o ladrão que virá, e então nós devemos nos preparar porque nós não sabemos a hora. Veja, versículo 40: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem, é o próprio Jesus. A parábola dos servos que esperam o seu Senhor, do Senhor lá é Jesus. Assim também, como a ameaça que é representada pelo ladrão, é de fato o próprio Cristo, porque ele diz assim: assim também o Filho do Homem virá. E nós sabemos que Filho do Homem é um título para Jesus Cristo. Ele se vale desse título que é encontrado lá em Daniel, no livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 14. Mas a Bíblia, como eu disse, fala sobre essa verdade. Lá em Mateus 24, diz assim: mas a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Deus sabe a hora, ninguém mais sabe. Depois Jesus continuou, olha só que versículo maravilhoso. Mas também é uma verdade sobre se preparar, porque você não sabe, nem eu a hora. Olha só o que ele diz: acautelai-vos por vós mesmos. É interessante, olha, acautelai-vos por vós mesmos. Ninguém vai se preparar por você. Lembra que Jesus disse que na vida dele, os dois estarão dormindo, um será tomado e outro deixado? Às vezes nós achamos que por nós vivemos num ambiente cristão, num ambiente evangélico, numa casa de crentes, nós estamos garantidos.
porque no dia que Cristo voltar para tomar uma casa, vai nos levar na rua, meu amigo. Nós vamos juntos, porque nós estamos aqui com o pessoal e vai. Não. Acautelai-vos por vós mesmos, porque naquele dia dois estarão dormindo, um será deixado e outro levado. Estarão trabalhando, dois moerão, um será tomado, o outro deixado. Então acautelai-vos por vós mesmos. E aí continua: para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências, olha só, com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para aquele dia, que é o dia do Senhor, não venha sobre vós repentinamente como um laço. Os homens se preocupam com o que, irmãos? Com a volta de Cristo? Nem falam disso, irmão. Se você falar que Jesus vai voltar para alguém aí, eles vão rir na sua cara. Eles vão zombar de você. Você vê alguém falando disso, que Cristo vai voltar? Até a própria igreja não fala disso. A igreja evangélica não fala disso. É porque os homens estão envolvidos com orgia. Nós vimos agora, tivemos aqui o feriado da orgia, o feriado aqui da orgia. Isso que foi escrito quando? Aí você olha o que foi escrito e olha. Eles estão preocupados com orgias, estão preocupados com embriaguez, com vícios. Aqui, ó, embriaguez é um símbolo de vício, com todo tipo de vício, jogatina, embriaguez, e com as preocupações deste mundo, trabalho, família, estão preocupados com isso. Mas aquele dia os apanhará como um laço, sem que espere. Agora veja o que Pedro faz aqui, ele interrompe Jesus. Olha aí, versículo 41. Vamos ser juntos? 41, olha a interrupção que Pedro faz aqui no discurso de Cristo. Ele faz uma pergunta. Leamos? Então Pedro perguntou: Senhor, lembra-se que Jesus, nesse discurso do capítulo 12, ele está diante de uma multidão. Ora ele fala às multidões, ora ele fala aos discípulos. Então Pedro agora ele se confunde um pouco, porque Jesus está dizendo assim: olha, vocês devem viver preparados, não sejam como aquele pai que despreparado não sabe ver a hora do ladrão. Aí Pedro diz assim: ele está falando de nós aqui somos os 12, os apóstolos, nós aqui somos os despreparados? Será que ele está falando do grupo maior dos discípulos? São eles? Ou será que é a multidão e não nós? De que ele está falando? Essa é a ideia. O que pode ter levado a Milton e Leda Marisa, minha irmã, e Marcelo e Isabela, o que pode ter levado Jesus a perguntar isso, a Pedro a perguntar isso, é porque ele não sabe de quem ele está falando. Ele pensa que pode falar dele, ou dos discípulos, ou dos apóstolos, da multidão em si. De quem ele fala? Quem são os despreparados? E aí veja a resposta de Cristo. Versículo 42. Disse Jesus, ele vai agora inserir outra parábola, que é a última desta película. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo, fiel e prudente? Então ele já falou da parábola dos servos que esperam o seu Senhor, já falou da parábola do ladrão invasor, e agora a parábola do mordomo fiel, versus o mordomo infiel. Olha aí: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? A quem o Senhor confiará os seus bens, os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Meus irmãos, aqui outra história do Antigo Testamento, outra passagem do Antigo Testamento, poderia ter surgido na mente daqueles que ouviam Jesus, Ângela. Lembra que cingir os vossos lombos, cingir os vossos corpos e deixar as lâmpadas acesas, poderiam fazer uma referência ao mesmo, cingir as vestes. Mas aqui poderia fazer exatamente uma referência a José do Egito. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos a dar-lhes o sustento a seu tempo? Alguém poderia responder: José. Porque José no Egito foi assim: um mordomo fiel e prudente a quem Potifar confiou os seus bens. A ideia é agir como José na administração, fazê-la pensando no Senhor, sem tirar a perspectiva. Lembra quando a mulher de Potifar tentou seduzir José? O que José respondeu? O Senhor dessa casa deu todos os seus bens a mim,
todos eles, mas você não é meu. A você ele não me deu. Eu faria terrível mal contra o Senhor dessa casa e pecaria contra Deus, de maneira alguma. E a Bíblia diz que José fugiu. Lembra? Ele era um servo fiel e prudente, pensando sempre em Deus, enquanto administrava as coisas. Mas olha o que Jesus diz a Pedro. Ele fala a pergunta: quem é esse mordomo? A ideia é a seguinte, irmãos, atenção lá. Aí, o que Jesus está querendo ensinar para Pedro e para os seus ouvintes naquele dia e para nós hoje? Quando você ouvir um conceito, quando você ouvir um mandamento, não fique pensando quem é que vai cumprir. Cumpra você. Essa é a ideia. Ele está falando isso para quem? Às vezes nós ouvimos mensagens na igreja, nosso coração é terrível. Às vezes nós ouvimos algumas pessoas da igreja e ele fica assim, isso é fulano. Será que fulano veio? A gente, depois acaba o culto, a pessoa chega ali na porta da igreja e fala assim: ô pastor, será que o fulano não veio? O fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, irmão. Não. Nós tínhamos que estar. Não se preocupe para quem é a ordem. Ela é primeiramente para você. É o que Jesus está dizendo. Para quem Pedro diz, para quem o senhor está falando? Aí Jesus disse: quem é o mordomo fiel e prudente? É você? Quem que é? Eu estou chamando o mordomo fiel e prudente. Quem é? É você? Jesus volta com outra pergunta, para que Pedro aplique aquilo a ele mesmo e não a outros. Veja só, continuando, versículo 43. Esse mordomo fiel, esse mordomo prudente e fiel é bem-aventurado. É bem-aventurado aquele, versículo 43, servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, ou seja, agindo de maneira fiel e prudente. Novamente bem-aventurado, tá vendo? Mesma ideia, bem-aventurado que foi no início da primeira parábola. Bem-aventurado aqui também, bendito, ou seja, aquele que tem favor especial da parte de Deus. Aquele servo bendito será agraciado com um favor especial. Aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. É interessante que olha só, irmãos, Zenilda, minha irmã, Débora, há uma expectativa, Graça, Denise e Rosa, há uma expectativa da parte de Deus, Marcelo e Tânia, de nos encontrar sendo fiéis. Jesus espera isso quando ele voltar. Tanto que o texto diz assim: bem-aventurado o servo a quem o seu Senhor achar fazendo assim. A ideia é de que o Senhor vem com expectativa. Ele espera dos seus servos. Ele espera algo daqueles que se chamam pelo seu nome, daqueles que dizem amá-lo, daqueles que dizem crer nele. Ele anseia pela fidelidade deles, pela prudência, pelo zelo. Ele espera encontrar isso. E se ele não encontrar, irmãos, aí daquele em que essas coisas estiverem faltando. Lembra da figueira que não dava frutos? O texto diz que Jesus saiu da casa de Marta e Maria, fazendo o seu meio jejum de manhã, e viu uma figueira que aparentemente possuía figos, e se dirigiu até ela. Chegando lá, era só aparência, não havia figo nenhum. Aí Jesus disse a ela assim: maldita és, nunca mais sairá fruto de ti. Ele vai para Jerusalém, quando retorna, os discípulos veem que a planta, a figueira, morreu. Deus está dizendo assim: eu espero algo daqueles que se dizem crentes, mas se não dão frutos, malditos sejam. Cristo espera algo de mim e de você. E não é só vir à igreja, irmão. Terminei de ler um livro do escritor Steve Lawson. Ele diz que a pregação, ela não tem como finalidade última só informar os crentes na igreja do que Deus pensa, do que Deus manda, mas produzir vida nova, produzir atitude. Meu irmão, vir ouvir a Bíblia aqui e não praticá-la no poder de Cristo não vale nada. Não vale nada. Você está perdendo o seu tempo. Não venha mais, a não ser que eu e você decidamos cumprir pelo poder de Deus e confiados nele, na sua graça que nos assiste, aquilo que ouvimos. Porque se não for assim,
nós estamos nos prejudicando mais ainda do que nós achamos. Se nós viemos aqui só para ser informados de alguma coisa. O Senhor espera algo de nós. Ele espera nos encontrar fiéis e prudentes. Ele está esperando, ansiando por isso. Vamos lá. Versículo de número, terminando, olha aí. Versículo de número 44. Verdadeiramente vos digo que o Senhor confiará todos os seus bens àquele mordomo. A ideia de repartir de novo, lembra? Da parábola dos servos vigilantes, que o Senhor vai montar a mesa, vai servi-los. A mesma coisa aqui. A ideia de quando o Senhor voltar, Ele confiará a esse mordomo fiel e prudente todos os seus bens. Ele compartilhará a sua glória com aqueles que o esperam de maneira zelosa, prudente e fiel. Que promessa bendita. Que é este mundo, meus irmãos? E o que é a finitude desta vida? O que é a vida? A vida passa, irmãos, rapidamente, e nós pulamos. Não há pouco tempo nós tínhamos 20 anos, não tínhamos problema nenhum de saúde, e agora ficamos à conta de remédios, nos preparando para a nossa despedida. O que é a vida? Mas bem-aventurado aquele que viver nesta vida transitória de maneira fiel e prudente. O Senhor repartirá com ele, não alguns, todos os seus bens. Os bens do Senhor do universo serão compartilhados com aqueles que o aguardam nos céus, de maneira fiel. Agora veja, os últimos versículos 45, 46, 47, 48, olha aí. Mas, entretanto, se aquele servo que começou bem, fiel e prudente, disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Meus irmãos, é o mesmo servo, não é outro. Interessante que não é outro servo senão aquele que Jesus começa perguntando: quem é o servo fiel e prudente? Se o Senhor voltar e o achar fiel e prudente, ele será bem-aventurado. Mas se ele não for fiel e prudente, ao contrário, ele sabendo que o Senhor voltará, mas não mais leva isso em consideração e passa a maltratar os criados e a beber-se e embriagar-se, quando o Senhor voltar, embora que ele não espera castigá-lo-á. Então a ideia é de que alguém que conhece a verdade, que conhece o Senhor, que está na igreja, que tem vida comunitária com a igreja, mas começa a pensar consigo mesmo: eu estou perdendo a minha vida, esse Jesus não volta, as coisas da minha vida não acontecem, então eu vou passar a fazer o que eu quero. Essa é a ideia. É uma pessoa que já tem perspectiva do Senhor, porque ele conhece o Senhor. O Senhor deu uma missão a ele, só que ele, afastando-se do Senhor, passa a fazer a sua própria vontade. Olha aí, ele diz consigo mesmo. É interessante, meus irmãos, ele diz consigo mesmo, ele não diz a outros. Olha só o que um autor disse, um teólogo diz sobre isso aqui. Olha o que ele diz, presta atenção aqui, isso aqui é maravilhoso para nós aí. Olha o que ele diz, esse autor, esse teólogo. Ele diz assim: o que o homem diz em seu íntimo decidirá mais naquele dia do juízo do que aquele que ele diz publicamente. O que o homem diz no seu íntimo decidirá acerca dele mais do que o que ele diz publicamente. E é verdade, o que nós falamos publicamente, a gente fala para agradar. Muita gente fala porque é o correto, fala o que também? Mas o que você e eu dizemos a nós mesmos aqui dentro, é isso que vai contar. É isso que decidirá. Não é o que nós falamos aos outros. Tem lá o politicamente correto, o ser agradável, o procurar algo melhor. Mas o que nós dizemos aqui dentro, isso decidirá. Porque isso será sondado por Deus. Os nossos pensamentos Deus conhece. Por isso que aqui o erro daquele homem começa a colocar dentro de si mesmo aquilo que era mal. Ele começa a falar com ele, começa a pensar em algo mal, e ele acaba
fazendo aquilo que pensaram e acabar condenado. Olha aí. Mas aquele servo que disser consigo mesmo: meu senhor tarda e passa a espancar então os criados e as criadas, ou seja, maltratados por pura diversão, a comer, a beber, a embriagar-se. É interessante que lembra de Paulo, quando ele fala da ressurreição, que alguns não criam na ressurreição de Cristo. Ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, o que ele fala, irmãos? Comamos e bebamos, que amanhã, olha aqui está um servo que considera, um mordomo que considera que o Senhor não volta mais. Então parou de considerar na ressurreição, da vida eterna. E o que ele faz? Ele passa a comer e beber. Olha, comer, beber e embriagar-se. A mesma coisa que Paulo disse: os homens que não creem em Jesus, o que eles fazem na vida? Só isso. Eles trabalham, irmãos, para isso. Aliás, o trabalho é sempre um fardo para eles. Só para no final de semana o quê? Comer e beber. Olha só, continuando. Versículo de número 46. Virá o Senhor, olha a promessa. Virá o Senhor daquele servo, daquele mordomo. Em dia, a ideia aqui é reforçada, da surpresa do dia. Em dia que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, que é literalmente aqui no grego, e cortá-lo-á em pedaços, lançando-lhe a sorte como os infiéis. O Senhor vai cortar-lhe em pedaços. Quando um servo roubava na antiguidade, roubava do seu senhor, era esse o castigo. Era cortado em pedaços como um testemunho aos outros, aos demais, que tentassem fazer algo semelhante. Potifar só não matou José. Lembra que a mulher de Potifar, ou melhor, a mulher do servo, do senhor em que José servia, disse ao seu senhor que José tinha abusado dela. O senhor da casa não matou José porque ele não confiava muito na mulher dele. Ele imaginava quem que era aquela mulher dele, que a mulher não era tão fiel. Aí o que ele fez? Ele foi e prendeu José, botou na cadeia. Mas aqui era a sentença de morte entre os egípcios: adultério com uma mulher casada. Era para José ter morrido. Mas como o homem conhecia a mulher dele, para ficar bem com todo mundo, mandou José para a cadeia. Mas esse era o preço da traição: partilha aos pedaços. E aqui diz: quando o Senhor voltar e encontrar no céu fazendo o que é mal, ele o castigará, partindo em pedaços e jogando a sua sorte aos infiéis. Parece duro, não? Mas esse mordomo aqui praticava o pecado por pura diversão. Mas para terminar o texto, os dois últimos capítulos, os dois últimos versículos, Jesus termina a parábola. E agora ele vai mostrar que Deus, e Ele mesmo, o próprio Jesus Cristo, Ele é justo no seu juízo. Olha só o que ele diz no versículo 47 para eu terminar. Aquele servo, porém, que conheceu olha só a distinção. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, mesmo conhecendo, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Diferentemente, aquele, porém, que não soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Está vendo que é uma justiça aqui? Os nossos irmãos aí, advogados de plantão, que trabalham com a advocacia, nos permitam aqui fazer uma ligação com, de fato, a prática da jurisprudência da dosimetria, onde há fases, né, 3 fases da dosimetria, e uma delas é julgar a dentro do critério da condenação através de atenuantes e agravantes. Você tem uma pena pré-estabelecida, mas você julga ela, os agravantes e os atenuantes. Depois você faz ali o julgamento daquilo e tira a pena final. Então aqui é uma espécie de dosimetria de Deus. Olha como ele é justo. Quem merece mais ser punido? O que conhecia a vontade e não fez, ou o que não sabia e fez o que é mal? O que mais merece ser punido, mais punido merece ser, é o que conhecia antes, e mesmo conhecido fez o que é mal. Agora, o que não conhecia e fez o que é mal sai ileso? Não. Por que não? A pergunta é: por que o que não conhecia, que é ignorante e fez o que era mal, vai ter também ações, embora poucos? Por quê? Meus irmãos, porque ninguém é inocente em última instância. Lembra do que Paulo diz? Que Deus gravou a sua lei no coração dos homens. O índio, irmãos, onde nunca chegou lá, imagina uma tribo onde o evangelho nunca chegou.
e que morreu sem evangelho. Deus gravou a lei dele no coração dos índios lá, mesmo que ele não tenha lido a Bíblia. Eles sabem que o índio sabia que se ele entrasse na toca de outro índio, roubasse algo dele, pegasse algo, não era dele, era ilícito. Eles sabem disso, porque Deus gravou no coração dele, e mesmo assim ele faz. Essa é a ideia de que pouco conhecia, mas sabia um pouco, e mesmo sabendo um pouco, pecou no pouco que sabia. Essa é a ideia. Por isso todo pecado será condenado, mas uns mais, outros menos. Então há graus de pecado. E Deus, como não é um Deus mau, porque se ele fosse mau, era só acaba muito todo mundo. Mas como Deus é um Deus justo, ele olha para a ofensa e mede a ofensa. Esse aqui sabia muito, vai pagar muito. Esse aqui sabia pouco, dê poucos açoites aí. Olha que maravilha da justiça divina. Deus não é um tirano lá em cima, com estressado com a verdade pagã, que sai castigando todo mundo, fecha o olho e bate todo mundo. Deus não é assim. Deus ele julgará com justiça e equidade. Cada um receberá de Deus conforme as suas obras, bem medidas, bem pesadas, numa balança do juízo divino, correto para cada um. Meus irmãos, eu termino com algumas perguntas e afirmações. Vamos à aplicação. Meus irmãos, que eu e você saímos daqui hoje sabendo que a eternidade, irmãos, a eternidade começa aqui. A eternidade, Gabriel, começa aqui. Nossas atitudes, o que nós fazemos, farão hoje e no futuro toda a diferença. As pessoas, o que nós pensamos? Que nós vivemos aqui de qualquer maneira, e quando chegar o dia lá de Cristo, a gente consegue. Não é assim que nós vivemos? É a questão lá do arranjo de última hora. Eu faço, se tem problema, eu não. No plano divino, na execução do juízo divino, não há isso. A eternidade começa agora. O homem está construindo a sua casa, tijolo por tijolo, para que ela permaneça de pé, quando vier a tempestade. Mas começa agora. Então, meu irmão, minha irmã, veja a atitude de cada um. Veja a sua atitude. Porque ela contará, ela ecoará na eternidade. Agora, na eternidade. Segundo, se Cristo voltasse hoje, eu faço a pergunta, nos acharia preparados? Não digo perfeitos, irmãos, porque nenhum de nós é perfeito. Mas quando eu digo preparado aqui, é uma vida sincera, humilde, arrependida, vivida na graça do Senhor Jesus Cristo, em comunhão com Ele. Isso é estar preparado, não é estar perfeito. Nenhum de nós será encontrado perfeito e sem pecado, mas nós devemos ser encontrados pela graça em comunhão com Cristo, arrependidos, contritos, sinceros. Eu sou um pecador, mas eu necessito de Cristo, eu necessito do seu poder, da sua graça. Você está preparado assim? Se Cristo viesse hoje, Ele te acharia sincero, dedicado a Ele, lutando contra os seus pecados, ainda que você e eu os temos, mas lutando contra eles, é o que importa. Você está preparado? Terceiro, temos ideia do que será a vida eterna ao lado de Cristo? Será que nós podemos medir a bem-aventurança eterna, irmãos? Nós não podemos. Meus irmãos, o texto diz que nós seremos servidos pelo Senhor do Universo. O que é isso, irmãos? O que é isso? Como ninguém pode compreender essas coisas? Que futuro inigualável, inexprimível esperam aqueles que se preparam em Cristo Jesus agora? Quando as bênçãos deste mundo caído, finito, podem ser comparados aos tesouros da eternidade, irmãos? Veja o que Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem jamais penetrou em nenhum coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Quarto,
O que se passa no meu e no seu coração enquanto estamos servindo a Deus? Lembra daquele mordomo? Ele disse consigo mesmo: o meu Senhor se demora, e passou a fazer o que era mal. O que passa no seu coração e no meu coração quando aparentemente, pode ser, aparentemente nós estamos servindo a Deus? Lembre-se, irmão, Deus sonda os corações. Ele conhece o coração. Por último, nós temos, irmãos, que denunciar aqueles que maltratam o povo de Deus. Nós não podemos nos associar, aprovar aqueles que, recebendo do Senhor a missão de cuidar dos seus conservos, abusam deles e corrompem a casa do Senhor. Lembra do mordomo que, vendo que o Senhor não chegava, começou a abusar dos seus conservos? São os pastores, os líderes, e coloque aqui aspas nisso, são os pastores e líderes que abusam da igreja, que mentem a igreja, que roubam a igreja e nada fazem pela igreja. Esses têm que ser por nós denunciados, não aprovados, tá? Não é aquela ideia de, está todo mundo servindo a Deus, não, deixa lá, não. Há aqueles que são mordomos maus e há os bons mordomos. Os maus mordomos, se não se arrependerem, o Senhor os fará em pedaços. E graças a Deus por isso. Nós não nos alegramos com a desgraça de ninguém, mas nós louvamos a Deus e damos graças porque de Deus nos esconde. O abusador da igreja prestará contas ao noivo dela. O abusador da igreja prestará contas ao noivo dela, quer seja o abusador do pastor, quer seja o presbítero, quer seja o diabo, quer seja o membro. Ele acertará as contas como noivo, porque Deus ama a sua igreja e Ele defenderá a honra do seu povo. Graças a Deus por isso. Que Deus nos livre de sermos mordomos, infiéis, e nos faça pela graça dele, mordomos fiéis a Deus. Que Deus abençoe. Amém. A mighty fortress is our God.